Bíblias no Salmo 141. Esse é o Salmo dessa noite, Salmo 141. Vamos juntos aprender um pouquinho mais. Salmo 141, hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Aí você pode acompanhar na versão que você tiver aí, não tem problema. Nós normalmente usamos diferentes versões aqui, então você fica à vontade para usar a que você tem. E nós sempre procuramos projetar para você, para que fique fácil você acompanhar. Mas eu até prefiro que você acompanhe na de papel, mas fique à vontade, aí está sendo projetado as 3 diferentes versões. Na esquerda aqui, revista atualizada, a versão do meio, nova versão transformadora, a NVT, e na ponta da direita, a NVI. Eu vou ler aqui na revista e atualizada, a versão da esquerda. Ela diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando invoco. Suba à sua presença a minha oração como incenso, e que seja o erguer das minhas mãos como a oferenda vespertina. Vamos pouco a pouco caminhando nesse salmo. Verdade central, a lição que vamos aprender nesse salmo é essa: a postura do servo de Deus deve ser correta onde ele se encontrar. Nós não podemos entender essa verdade ainda totalmente porque não lemos todo o texto, mas o texto aqui nessa noite vai falar sobre posicionamentos que o servo de Deus deve ter. Muitas vezes as pessoas adotam posturas diferentes nos determinados contextos e situações onde se encontram. E o crente deveria ter a mesma postura, deveria ser coerente. Há pessoas que têm uma postura quando estão na igreja. Algumas pessoas chegam na igreja e têm um linguajar diferente. Às vezes, fora da igreja, usam palavras baixas. Às vezes, há pessoas que falam até palavrão, mas na igreja não. Incoerentes. Há pessoas que no trabalho são de um jeito, na escola, no curso universitário são de outro. Há pessoas que publicamente são de um jeito e particularmente no privado são de outro. E o crente tem que procurar essa coerência. Esse salmo é um salmo de Davi. O contexto dos salmos, normalmente eles são mais difíceis de nós buscarmos, mas o provável contexto desse salmo se encontra lá no livro de 1 Samuel, quando capítulo 21 em diante, quando Davi, então, sendo separado por Deus, né, como o futuro rei de Israel, passa a ser perseguido por Saul. E Davi passa um bom tempo, bons e bons períodos sendo perseguido, caçado, uma caçada como alguém furioso como Saul, só ele poderia empregar isso, com todo o exército de Israel caçando Davi como se fosse um bandido, um criminoso. E Davi não tinha feito nada de errado. Neste contexto, Davi não pode mais ficar no palácio. E nós acreditamos que esse salmo, se não foi escrito nesse momento, foi escrito para retratar o que aconteceu durante aquele momento. Então, o que significa isso? Davi tinha uma postura quando ele estava no palácio, Davi tinha uma postura quando ele estava em casa, que era onde ele estava morando naquele momento, com Saul e com a corte, com os conselheiros do rei. Mas acontece que por causa da perseguição de Saul, Davi abandona tudo e foge. E Davi então vai andar errante pelo deserto, vai andando por montes e campinas, e se ajuntam a Davi um grupo de 600 soldados, os 600 de Davi. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos descobrir que existem situações em que você tem uma postura quando você está em conforto da casa, como Davi estava no palácio, mas às vezes, por circunstâncias que fogem ao controle, você precisa deixar a sua casa, você precisa deixar a sua igreja, você precisa deixar a sua cidade, você precisa deixar tudo isso que é um certo conforto
E infelizmente você, às vezes nem porque você quer, se aproxima mais do mundo. E nessas horas, o Salmo aqui vai nos mostrar como é que nós deveríamos agir quando nós estamos longe de casa. Isso é muito importante. Nem sempre, se você tem a liberdade de ir a uma igreja, é um privilégio. Eu sei que muitos não aproveitam, não levam ao máximo esse privilégio, acham que é uma coisa banal, que vai estar sempre à disposição. Um triste engano, mas só Deus para convencer do contrário. Há muitas pessoas que não querem se aproximar do mundo, mas se encontram em situação onde são obrigados a fazer isso. Por exemplo, um jovem. Um jovem pode falar, eu quero andar sempre com Deus, eu queria estar na igreja, estar com os outros jovens. Mas a grande parte da sua vida, ele vai ser colocado às vezes num ambiente universitário, onde as pessoas não temem a Deus, onde o linguajar vai ser outro, as posturas serão outras, haverá questionamento da fé. E esse jovem vai ter que decidir como ele vai se portar ali. Há outros momentos em que pessoas estão no seu ambiente de trabalho. E lá no ambiente de trabalho serão obrigadas, muitas vezes, pelo menos psicologicamente obrigadas a fazerem coisas ou empurradas numa direção de um erro. E nessa hora, essas pessoas, se são crentes, vão ter que tomar uma decisão. Há momentos em que você viaja, você está longe de casa, aconteceu uma mudança, você não tem mais os irmãos da igreja por perto e você se encontra sozinho. Pode ser por uma circunstância da vida, por um divórcio, por uma viuvez. Seja qual for a circunstância que se aplica à sua vida, existem momentos em que você não está perto do povo de Deus, em que você não tem aquele amparo diante das lutas que você enfrenta. E a questão é o que você vai fazer quando você estiver longe de Deus, longe do povo de Deus e muito perto do mundo, seja por vontade própria ou seja por circunstâncias da vida. Esse salmo vai falar bastante sobre isso. Vamos ver então o que acontece com o rei Davi diante desse cenário. A postura do servo de Deus deve ser correta onde ele se encontrar. Hoje nós vamos ver o objetivo dessa mensagem, certamente não vamos concluir hoje, mas olhar quais são os 4 cuidados do servo de Deus que está próximo do mundo e, consequentemente, longe de casa e longe da igreja. Quais são os cuidados que esse homem, que essa mulher, que esse jovem deve ter? Se ele por razões, como eu disse, que fogem ao controle, está longe da casa, da família, da igreja, está perto do mundo. Cuidados e alertas de Deus. Então anote aí, porque isso todos nós passamos. O primeiro cuidado que nós vamos ver, eu coloquei essa imagem aí, que me lembrei muito de um dos filmes aí de super-herói, o filme O Homem-Aranha, não é? Longe de Casa. É interessante, não dá tempo de pegar a teologia dos filmes, mas quem gosta de filme para assistir, você vai descobrir que os filmes foram feitos para transmitir algum tipo de ensinamento. Então, você vai descobrir nesse filme, quem não assistiu, eu não vou ficar dando spoiler, mas ele está longe da sua casa. E longe da sua casa ele vai adotar algumas posturas, ele vai adotar alguns comportamentos. Então, quando ele está diante dos seus amigos, claro, na sua identidade não revelada como Peter Parker apenas, ele tem uma postura. Mas quando ele coloca a roupa do Homem-Aranha, e ele está longe da sua casa, ele adota outras posturas. Então isso tem muito a ver com o que nós vamos falar aí. Então se você quiser marcar, eu ia mexer na imagem, mas dá muito trabalho para colocar o servo de Deus longe de casa. Esse é o Salmo 141. Longe de casa da igreja, o servo de Deus deve ter o cuidado de manter. Em primeiro lugar, a primeira lição desse texto é o servo de Deus deve manter as suas atividades cultuais. Vamos ver como a Bíblia aborda isso. Longe de casa, se por acaso você não pode estar perto da igreja, do seu povo, você precisa manter, insistir nas atividades cultuais. O Salmo diz assim: Senhor, a ti clamo. Veja que Davi fugiu, Davi está longe e ele teria todo o direito de fazer certas colocações para Deus. Muitas pessoas dizem o seguinte,
antes de eu caminhar aqui no texto, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: ah, pastor, eu estou com tantos problemas, estou passando por tantas lutas, tantas privações, tantos desafios. E aí você diz para a pessoa: você está orando? A pessoa fala: ah, pastor, última coisa que me passa pela cabeça é ter tempo para orar. Eu não estou com cabeça para orar. Já ouviu isso de alguém? Já disse isso para alguém? Nossa, eu tô sem cabeça para orar, ora por mim. Davi tinha todo o direito de falar isso. Ah, estou sendo perseguido de noite, estou cansado. Eu orar? Estou cansado. Ah, que outros clamem por mim. Mas olha o que o Salmo diz: Senhor, a ti clamo. Dá-me pressa, ou dá-te pressa, ou corra. Na versão do meio fica melhor, olha. Vem depressa quando eu peço a tua ajuda. Davi fez o oposto nessa situação de crise. Ele, diante da crise, ele orou mais ainda, clamando pela intervenção de Deus. Nós precisamos entender isso. O diabo engana muitos crentes. Quando você e eu passamos por problemas, e quanto pior for o problema, o diabo vai dizer: não se preocupe em orar, outros vão orar por você, deixa disso, não se preocupe com essas coisas. Olha, há coisas mais importantes para fazer. Isso é mentira. Quanto pior a situação, mais é que você tem que orar. Mais é que você tem que se apegar à igreja. Há pessoas que se afastam do povo de Deus, se afastam da igreja, quando vêm os problemas. E aí o pastor liga, algum irmão liga e fala: você não tem vida, estamos sentindo a sua falta. Ah, pastor, eu volto logo, eu estou passando por muitos problemas. É a artimanha do diabo, e o coração humano abraça isso prontamente. Olha para a vida de Jesus, olhe para essa vida. Olhe para o exemplo do mestre, nos momentos mais difíceis. O que ele estava fazendo? Vai orar. Preciso escolher 12 homens entre os discípulos que já estão me seguindo. Ele vai orar para escolher. Está prestes a morrer. Ele fala: tem um traidor aqui, faz a última ceia e vai para o Getsemane. Ele fala para Pedro, para Tiago e para João: vigiai comigo. Jesus está dando o exemplo de que os momentos mais difíceis, as batalhas maiores, elas requerem de nós um tempo de intensidade em oração. Então não diga jamais que você não tem tempo, não tem cabeça. Jamais se afaste da igreja por causa dos problemas. É o contrário, se apegue. Dedique-se à oração, dedique-se ao povo de Deus. Davi não podia. E longe no deserto, sozinho, no sentido aqui, claro, ele tinha os soldados dele, mas sem o acolhimento da sua família e nem dos seus súditos, porque Israel sabia, o povo sabia que ele seria o sucessor de Saul, porque ele já tinha sido ungido. E mesmo sendo ungido, estava sendo perseguido. E o que Davi faz? No seu isolamento, longe do palácio, longe da família, longe do povo de Israel, ele diz essa belíssima oração: Senhor, eu clamo a ti, vem depressa, ouve, escuta a minha voz quando eu clamo. Faça isso. Mas ele não só faz isso, Davi se preocupa com uma outra atitude importante. Ele diz assim: suba à tua presença, que vá à tua presença não só a minha oração, mas suba à tua presença a minha oração como incenso. Para o nosso contexto é mais difícil, né, de entender isso, mas ele fala: Deus, que a minha oração seja como incenso, e que o levantar das minhas mãos, elas não têm nada aqui, estão vazias, eu estou no deserto, que elas sejam como a oferenda vespertina. Davi faz uma colocação impressionante, porque ele sabia que o povo de Israel tinha o hábito de fazer as suas ofertas a Deus. E lá no templo, lá no tabernáculo, era constantemente a função de Arão. Se você ler depois em Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8, você vai descobrir que fazia parte do trabalho de Arão manter queimando incenso 24 horas na presença de Deus. E Davi fala: Deus, eu estou aqui sendo perseguido, mas não esqueci de manter, de nutrir a prática cultual da oração. No palácio eu fazia, mas aqui longe também eu faço. Mas Deus, agora que eu estou no deserto, eu posso fazer a mesma oração no palácio ou no deserto, mas eu não tenho condições de ir ao templo
Eu não tenho condições de ir, nesse caso aqui, claro, ao tabernáculo, onde está a sua presença, e apresentar o incenso. Eu não tenho como levar o sacrifício, porque existia um sacrifício que era feito pela manhã, existia no tempo um sacrifício que era feito no pôr do dia, no pôr do sol, no findar do dia. E Davi fala, Senhor, eu não tenho como fazer isso. Então eu quero fazer o seguinte pedido, que a minha oração suba ao Senhor como incenso. Considera que a minha oração é a mesma coisa do incenso que é apresentado no templo. E quando eu levantar as minhas mãos, elas estão vazias. Eu não tenho o que te oferecer aqui no deserto, mas que elas sejam consideradas para o Senhor como uma oferenda, como uma oferta vespertina ou oferta do final da tarde. Olha a preocupação de Davi. Longe de casa. Ele podia falar, vou orar nada, vou ler a Bíblia nada. Vou me preocupar com Deus? Nada. Ele me abandonou. Mas a preocupação dele é manter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntegro e vivo, pela oração. E naquilo que ele pode, ele continua a fazer, que era orar, no palácio ou no deserto. E naquilo que ele não pode fazer, ele diz, Deus, eu estou fazendo o que eu posso, eu não tenho nada nas minhas mãos, mas considero o meu tempo aqui. Quando eu levantar as mãos, mesmo vazias, sem um sacrifício, consideras como oferenda a ti. Muitos de nós precisam aprender rapidamente com Davi esse tipo de prática. Há pessoas que têm as mãos cheias de recursos, têm as mãos cheias de saúde, têm a mão cheia de bênçãos, mas não levantam, não oferecem a Deus. Não usam o seu patrimônio em favor da causa do rei. Não abençoam vidas. Há missionários que deixaram tudo. Não vivem no conforto que nós na cidade normalmente vivemos. Foram para o campo, foram para outros lugares, para outros países, abriram mão de muitas coisas, seus filhos passam por privação. E muitas vezes Deus abençoa você com muitos recursos, te capacita, torna a sua vida abundante. Mas você nunca levanta as coisas, Deus dizendo, Senhor, isso aqui é uma oferta, é uma oferenda que eu entrego a Ti. Quem é que você socorre com os seus recursos? Muitas vezes você nem sequer socorre a própria igreja de Cristo, a igreja onde você participa. E nós não estamos falando aqui daquilo que é das mentiras que são contadas por aí. Olha, tragam os dízimos da casa do tesouro. Não, isso aí é bobagem, invenção das pessoas. Não existe mais casa do tesouro. Você não é judeu, nós somos igreja. Nós fazemos tudo voluntariamente. Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem participa voluntariamente. O que você faz pela casa de Deus? O que você faz pelo povo de Deus com os seus recursos? O que você faz pelos missionários? Alguma vez você já ofertou para algum missionário? Alguma vez no seu orçamento anual, hein? Então não falo nem mensal, já separou alguma coisa e falou, olha, isso daqui é para dar apoio àqueles que abriram mão do conforto para levar o evangelho. Mas nós estamos preocupados em trocar de celular, de computador, de carro, roupa, casa. Essa é a sua visão de reino? Davi diz, as minhas mãos estão vazias, Senhor, porque eu estou no deserto. Se eu estivesse no palácio, eu estaria entregando algo, mas aqui eu não tenho. Mas que o Senhor considere essas mãos vazias. Mesmo no deserto, eu não esqueci de Ti. Talvez você passe por privações como Davi. Talvez você seja um estudante que está longe dos seus pais. Talvez você seja alguém que vem de outra nação, está longe do seu povo. Talvez você está numa cidade onde não tem uma igreja bíblica. Talvez você se sente como Davi. Não esqueça disso. Não deixe de manter as práticas cultuais. Crie a maravilhosa rotina de ler a Bíblia e orar. Há uma música infantil tão simples, mas com tanta profundidade teológica. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Muitas pessoas não têm esses hábitos cultuais. E nem mesmo, não é quando estão longe,
Há jovens que falam assim, eu não vejo a hora de sair de casa. Porque quando eu estou em casa, meu pai quer que eu ore, meu pai quer que eu leia a Bíblia, minha mãe me cobra disso, eles me levam para a igreja, eles pedem isso, pedem... Eu não vejo a hora de morar sozinho, porque quando eu morar sozinho, eu não vou fazer mais nada disso. A verdade central dessa noite diz que o servo de Deus, ele deve ter a mesma postura onde quer que ele se encontre. A postura de adoração a Deus. Como você é longe de casa? Reflita aí sobre isso. Davi diz, oração e oferta. O que eu posso fazer, eu faço. E quando eu não tenho nada, eu peço, considera isso que eu faço. Na mão dele não era nada, né? Vazia. Considera o levantar das minhas mãos como uma oferta. Antes de eu passar para o próximo ponto, só quero que você entenda, isso daqui não está falando que se você tem algo para fazer para Deus, algo para ofertar para Deus, faça. Mas se você tem tão pouco, fala, Senhor, as minhas mãos estão como Davi, quase vazias. Lembre-se que Jesus, quando destacou alguém que ofertou algo no templo, ele falou de uma viúva que tinha só 2 moedas. As pessoas estavam dando muito recurso, Jesus falou, ela fez mais do que todo mundo. Então não é o quanto você faz, mas é a disposição do seu coração em fazer. O que é errado é você não fazer nada. Você tem algo para oferecer para Deus. Seja o seu tempo, seja o seu coração, seja a sua família, seja abrir a sua casa para evangelizar outras pessoas. Não diga que você não tem. Não diga que você não pode fazer. Se Davi num deserto pode levantar as mãos vazias e falar, Senhor, essa é a minha oferta a ti, você pode fazer muito pelo Senhor. Você possa aprender com esse. Esse é o primeiro grande perigo de quem está longe de casa, de quem está longe da igreja, de quem está perto do mundo. Primeira coisa que acontece com essa pessoa, ela perde a rotina da atividade cultual. Não vai mais em igreja, não lê a Bíblia e não ora. Se você faz isso, você vai naufragar na fé. Não se desculpe. Deus não aceita desculpas para que você pare de cultuá-lo. Nada nessa vida vai justificar para você esse maquiar de uma postura de um coração frio. Que Deus te ajude a crescer em relação a isso. O texto continua e diz mais. Verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. A versão do meio aqui, a NVT, fala, assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Próxima verdade, primeiro o cuidado é mantenha atividades cultuais. O segundo cuidado que o crente tem que ter é mantenha santidade de vida. Não importa onde você estiver, nunca deixe de cultuar. Não importa onde você estiver, nunca abandone a santidade que Deus quer. É impressionante como o texto vai tratar de uma maneira muito clara em relação a isso. Davi fala, Senhor, no verso 3, põe guarda a minha boca, Senhor, e vigia a porta dos meus lábios. Davi está longe de casa. Quando nós estamos longe de casa e quando estamos longe de Deus, a primeira coisa que acontece na nossa vida é que nós começamos a abandonar o padrão de santidade que Deus espera de nós. E sabe qual é a primeira coisa que muda na vida de alguém? Preste atenção, que pode ser que Deus, nessa noite, esteja apontando para você. Sabe qual é a primeira coisa que muda na vida de alguém que abandona a santidade? Vou contar um segredo para você, eu como pastor. Pode ser que agora você fale, pastor, agora que eu sei disso eu vou enganar. Mas você não vai conseguir. A primeira coisa que muda na vida de uma pessoa que abandona a santidade é o seu linguajar. É a sua boca. Então Davi fala, Senhor, guarda as minhas palavras. Coloca sentinelas na minha boca. Olha, meus irmãos, há uma tristeza muito grande. Eu, como pastor, vou falar para você algo que você precisa ouvir e compartilhar no seu contexto de família. O padrão do vocabulário dos crentes está piorando. Isso é um sinal do quê? De mais santidade?
de mais presença, de mais da presença de Deus na vida deles? Não. Hoje as pessoas falam palavras baixas, sujas, se não vulgares. Quando nós falamos de palavrão, palavrão na nossa cultura normalmente tem uma conotação de imoralidade, relacionada à sexualidade, algo nesse padrão. Mas existem palavras que são feias, são grosseiras. O crente deveria ter um lábio, ele deveria rebuscar as palavras. Ele deveria pensar, será que eu falaria com Jesus essa palavra? Meus irmãos, há pessoas que usam palavras baixas, como eu disse, que muitas vezes não são palavrão, mas são palavras tão sujas. É a essência do que Paulo diz como palavra torpe, aquela palavra que cheira a peixe podre. A pessoa abre a boca e você fala. Quando há pessoas que falam coisas que quem escuta se sente incomodado. O que você faz se você vai no final da feira e você passa por um lugar onde a pessoa lavou, tem cheiro de peixe ou alguma coisa estragada? Você torce o nariz, o seu rosto. Você demonstra com o seu rosto que algo está errado. Deixa eu dizer para você que muitas vezes como pastor, transitando por crentes, eu escuto coisas e eu falo, nossa, o que está acontecendo? Exatamente o que o texto está falando. São pessoas que não oram mais a Deus. Senhor, guarda a minha boca. Guarda o meu coração. Guarda aquilo que eu vou falar. Me ajuda. Não se perca nisso. Você jovem, principalmente, você está num contexto de sala de aula em que as pessoas vão falar atrocidades. E você começa a achar que é normal. E nós nos acostumamos. Essa é uma verdade. Não aceite isso. Deus quer que você mantenha a sua prática cultual perto ou longe. Mas Deus quer que também você mantenha a sua santidade. A história de Daniel é um exemplo clássico disso. Ele foi tirado de Jerusalém, levado para a Babilônia. Lugar longe, deuses desconhecidos, os seus pais não estão por perto. Os chefes da sinagoga não estão por perto. Mas ainda lá ele fala, não comerei nada que o rei oferecer que possa me contaminar. Não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Por que esse padrão de santidade em Daniel? Porque ele sabia, não é aonde eu estou, é com quem eu estou. Deus está em Jerusalém, mas Deus também está na Babilônia. Aconteceu mesmo com José do Egito. Ele tinha um padrão em casa, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e na casa do seu senhor Potifar, a mulher começa a dar em cima dele. O que ele faz? Ele não se deita com a mulher de Potifar. Por quê? Porque ele sabe, o meu Deus é Deus em Israel, mas é Deus no Egito também. Os meus irmãos não estão aqui, os meus pais não estão aqui. Ninguém vai saber, só está eu e ela nesse aposento. Mas o meu Deus vai saber. Então eu tenho que manter o meu padrão de santidade. Se você perder o seu padrão de santidade, pode ter certeza que a primeira coisa que começa a mudar é a sua boca. Cuidado com o que você fala. Porque você vai demonstrar como anda a sua santidade. Olha como o texto vai caminhar. O texto bíblico diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Mas Davi está tão preocupado com a santidade que no versículo 4 ele diz, e não permita que o meu coração se incline para o mal. Veja, ele sabe que o coração dele quer se inclinar. Mas ele fala, Senhor, não permitas, eu preciso da sua intervenção, preciso da sua ajuda. Porque longe de Israel, fugindo de Saul no deserto, é muito fácil o meu coração se inclinar para o mal. Eu poderia deixar Israel e começar a sair com as mulheres dos filisteus. Eu poderia me relacionar com as mulheres de outras nações aqui à volta. Senhor, não deixa, não permita que o meu coração se incline para o mal. E ele diz mais, não permita que o meu coração se incline para a prática da perversidade. Que tipo de perversidade? Então nós falamos que a primeira coisa que acontece quando a pessoa abandona a santidade é a mudança do seu palavreado. E a segunda coisa que acontece é que a pessoa começa a praticar coisas erradas na companhia de homens que são malfeitores. Olha como Davi e a Bíblia nos mostra de maneira muito clara o que acontece. Nós falamos o que é errado
E logo depois nós começamos a fazer aquilo que é errado. Nós começamos a ir na companhia dos homens, das mulheres que não servem a Deus. E o próprio versículo fala assim, e que eu não coma, e que não coma eu das suas iguarias. Por que isso aqui é importante? Deixa eu pegar a versão do meio e fica mais claro. Ó. Não permita que eu desvie para o mal ou que eu me envolva em atos perversos. Depois ele fala, não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Do que ele está falando? Banquetes daqueles que praticam o mal. Davi está falando, Senhor, guarda a minha boca, mas guarda a minha postura, porque o meu coração quer se inclinar e fazer o que eles fazem. E onde estão os maus aqui nesse texto? Eles estão se banqueteando, eles estão bebendo, eles estão dançando, eles estão praticando imoralidade. E quantos são os crentes que não vê mais problema em relação a isso? Se vestem como o mundo, não pedem para Deus guardar o lábio e, obviamente, vão falar atrocidades. Depois, não pedem para Deus guardar o coração dos passos errados. E aí começam a ir nos lugares onde os outros vão, as pessoas do mundo vão. A pessoa do mundo vai naquele show, eu também vou. A pessoa do mundo segue esse cantor, aquela cantora, esse artista, aquele artista, eu também. Pessoas do mundo fazem esse tipo de coisa, têm esse tipo de preferência, eu também. Se vestem dessa forma, eu também. Na prática, a vida de muitos crentes é igualzinho do mundo. E significa o quê? Significa que essas pessoas estão longe da igreja, estão longe da palavra, estão longe de Deus. Por isso a fala e o comportamento são terríveis. Há pessoas que, no contexto feminino, mulheres que se vestem de forma vulgar. Estão copiando isso de quem? Mulheres que se vestem de forma sedutora, com transparência, com decotes ou com roupas justas, estão copiando de quem isso? Não é de Deus. Certamente, há um padrão sendo imposto. E se você não se aproximar de Deus, se você não pedir para que Ele guarde a sua boca e guarde o seu coração, você vai pouco a pouco, passo a passo, na direção do erro. Espero que não seja tarde demais. Muitos crentes tropeçam tanto que não conseguem mais achar o caminho de volta. Erram tanto que é praticamente impossível voltar. Naufragam na fé. E depois ainda dizem assim, já que eu tropecei, já que eu me sujei tanto, de que adianta eu voltar? Já fiz tanta coisa errada. E aí dão um golpe final. É como foi dito para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Alguns vão dizer, Deus me abandonou, e no final a culpa é de Deus. Que triste isso. Olha como o texto bíblico vai caminhar ainda no versículo 5. Olha a preocupação de Davi. Eu vou pegar a versão do meio aqui, tá? Firam-me os justos, será para mim um favor, ou será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Olha a preocupação de Davi. Davi, Senhor, eu quero que o Senhor guarde a minha boca, eu quero que o Senhor proteja o meu coração. Para quê? Para que eu não faça o que é errado e para que eu não vá nas festas dos ímpios. Mas eu também peço outra coisa, Deus. Usa os justos, usa os santos para me ferir. O que Davi está pedindo aqui? Que loucura é essa? Ele está falando, Senhor, eu prefiro a repreensão daqueles que andam com o Senhor. Eu prefiro... Davi está orando, simples assim. Coloca no meu caminho pessoas que me repreendam quando eu estiver errado. Não me deixa sozinho. E essa oração que Davi está fazendo aqui vai surtir efeito mais à frente. Anos à frente, depois desse episódio, Davi vai adulterar. Davi vai mandar matar um homem chamado Urias e vai tomar para si a sua mulher, a mulher de Urias, não é? Adultera com ela, ela engravida, então Davi manda matar Urias para ficar com Batseba. Quem é que Deus manda para falar com ele? O profeta Natã.
E ele mesmo falou, Senhor, que os justos me firam, para que eu não me desvie. A Bíblia diz no livro de Provérbios assim, leais são os beijos leais são as feridas do que ama. Às vezes as pessoas nos amam, elas precisam nos ferir. Como é difícil convencer o coração. Humanamente falando, eu já abandonei isso. Eu peço que Deus faça isso. Porque o trabalho pastoral é cansativo nesse sentido. A Bíblia fala que é bom ser repreendido. Repreende o sábio e ele crescerá em sabedoria. Mas uma parte do trabalho pastoral é repreender pessoas e dizer, não fala assim, não vá nesse lugar, não ande com essas pessoas, volte à igreja, mude a sua postura. E as pessoas dizem assim, esse pastor não gosta de mim, esse pastor fica me ferindo. Mas os meus amigos do bar, da escola, eles gostam de mim. Eu vou com essa mesma roupa. E as pessoas dizem, parabéns, que roupa linda, você está maravilhosa. Mas o pastor vai na igreja e o pastor fala que está errado. Então prefere o quê? A repreensão do justo ou o beijo de quem engana? O livro de Provérbios, como eu acabei de citar, diz assim, leais são as feridas de quem ama, feitas por quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Olha como vai no mesmo sentido esse salmo. O salmo diz assim, firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será um remédio que dá alívio. Preste atenção como ele termina o versículo 5. Não permitas que eu recuse. O quê? A repreensão dos justos, tá? Contudo, eu oro constantemente. Olha o pedido de Davi. Contra o perverso e tudo que eles fazem. Eu vou pegar nessa outra versão, fica mais clara aqui. Fira-me o justo e será isso mercê, favor. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Davi, ele sabe disso. Quem anda com essas pessoas, quem anda com pessoas do mal, vai se deleitar nas iguarias, vai se deleitar nas coisas erradas que eles oferecem e, claro, vai gostar dos seus elogios. Então preste atenção. Quem está longe de Deus precisa, por razões que fogem ao seu controle, precisa manter a prática da atividade cultual, oração, leitura. Quem está longe de Deus precisa manter santidade de vida. Se você perder a santidade, a primeira coisa que acontece, uma boca suja, um coração perverso, e você começa a imitar, a ir às festas dos ímpios. Em terceiro lugar, você vai rejeitar a repreensão de quem te ama. Se um pai fala, olha, isso é errado, você fala, você não sabe nada. Se a mãe falar alguma coisa, você vai rapidamente rejeitar, mas você vai abraçar. Se um jovem da igreja falasse assim, eu quero fazer uma tatuagem, e fosse perguntar para o pai ou para a mãe, e o pai falasse, não faz, ele fala, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, a minha avó me criticou, meu tio não gosta de mim. Aí ele vai na escola e pergunta para um amigo que está todo tatuado, o que você acha de fazer tatuagem? Ele fala, eu acho o máximo. E a pessoa diz, está vendo, esse amigo me ama. É possível uma coisa dessa? É claro, é possível e comum de acontecer. Nós somos seletivos, nós sabemos para quem perguntar. Se queremos fazer uma coisa errada, vamos perguntar para pessoas que vão nos apoiar, porque pessoas que nos criticam são pessoas chatas. Mas Davi fala, Senhor, me livra de cair nessa tolice. O Salmo vai continuar mais. Diz assim, deixa eu mostrar o PowerPoint. Longe de casa, mantenha a pregação da justiça. É necessário que a pessoa mantenha a pregação da justiça. O versículo 6 diz assim, os seus juízes, Davi fala, os seus juízes são as pessoas que apoiavam a Saul. Os seus juízes serão precipitados, bem abaixo. Deixa eu ver se tem uma versão mais fácil. Quando os seus líderes foram lançados num precipício, Davi fala, esses homens maus que estão apoiando Saul, que estão orientando Saul contra mim, um dia eles cairão no precipício. Eles tropeçarão e cairão numa rocha, num abismo. E aí Davi diz assim, quando os líderes foram lançados, ouvirão. Esse ouvirão, atenção aqui que às vezes fica difícil a construção na língua hebraica. Ouvirão aqui não é os líderes que vão ouvir.
Ouvirão é o povo. Então eu vou ler como deveria, para ficar melhor a compreensão. Ó. Quando os seus líderes, os líderes de Saul, forem lançados num precipício, vírgula, a nação de Israel ouvirá minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Deu para entender? Então Davi fala, quando os líderes são punidos, o povo verá que eu estou na verdade. Ou seja, que as minhas palavras são verdadeiras. Davi está dizendo para o seu povo o seguinte, eu estou dizendo a verdade mesmo quando eu sou acusado da mentira. Quando os seus soldados falaram, mata Saul, Saul está ali, mate. Ele falou, ai de mim, levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E foi o que aconteceu no futuro. Quando Saul morreu, o povo soube, Davi está dizendo a verdade. Davi não fez mal para Saul. Quando você estiver longe de casa e você for perseguido, continue a anunciar a verdade. Não importa se as pessoas vão te apoiar ou não. Chegará o momento em que as pessoas saberão que o que você estava dizendo era verdade. Davi sabia disso. Ele diz mais, versículo 7, como pedras que o arado traz à superfície, os seus ossos ficarão espalhados sem que ninguém os enterre. Davi está falando aqui claramente do que vai acontecer com os inimigos, aquelas pessoas que abrem valas, aquelas pessoas que montam armadilhas. Davi diz o seguinte, essas pessoas terão um fim trágico. Verso 7, nessa outra versão da esquerda, ainda que sejam espalhados os meus ossos da boca da sepultura quando se lavra a terra que suga. Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampare a minha alma. Última parte desse salmo, ele diz o seguinte, longe de casa, da igreja, o servo de Deus deve ter o cuidado de manter uma dependência cautelosa. Deve depender de Deus de todas as formas. O texto então termina dizendo assim, versão do meio. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És o meu refúgio, não permitas que me matem. Davi entende, Senhor, olha, apesar de eu estar fazendo certo, eu não tenho como escapar da mão dessas pessoas, são muitas. Verso 9. Guarda-me das armadilhas que me preparam, dos laços dos que praticam o mal. Interessante como Davi está ciente de que mesmo que ele seja alguém experiente, existem armadilhas que são colocadas no oculto. Quando você levanta de manhã para trabalhar, será que você faz esse tipo de oração para Deus? Senhor, me livra das armadilhas. Existem perigos que foram colocados ao meu caminho hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa que eu perceba as armadilhas e escape. Mas muitos de nós, quando pediram os discípulos, ensina-nos a orar, Jesus falou, olha, não nos deixe cair em tentação. Quando foi a última vez que você pediu isso? Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do maligno. Livra-me do mal. Nós não oramos por isso. Mas quando nós tropeçamos e caímos, a gente fala, Senhor, me socorre. Quando Jesus estava prestes a ser preso no Getsemane, ele disse para os discípulos o seguinte, orai para que vocês não caiam em tentação. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. E caíram em tentação. Quando os soldados chegaram, eles fugiram e Pedro cortou a orelha de um soldado, de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quem não ora, cai em tentação. E Davi falou, Senhor, livra-me, não deixa que eu faça isso. E o último versículo diz assim, que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Pedido bonito. Deus, as pessoas estão montando armadilhas. Veja, a súplica de Davi é que essas pessoas caiam nas suas próprias armadilhas, para que elas aprendam, para que elas paguem o preço por terem adotado esse padrão de vida. Querido, aí estão as 4 verdades que nós vimos neste texto. Longe de casa, o servo de Deus deve ter o cuidado de manter atividades cultuais, uma vida santa, uma pregação da justiça e uma dependência cautelosa. Se você fizer assim, certamente você vai experimentar vitória na sua vida.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ajude você a aplicar as lições de textos como esse à sua vida. Perto ou longe, tenha uma vida coerente. Perto ou longe, seja o que Deus quer que você tem que ser. Um crente. Seja alguém que vive o verdadeiro cristianismo. Que Deus te abençoe e guarde. Ao som do pós-lúdio nós estaremos encerrados. Fique na graça do Senhor.